Olá, boa noite a todos e sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast. O meu nome é Ana Tércia, mas os meus amigos tratam-me por Naná. E é esse o meu nome no blog de crafts que dá nome a este podcast, que é Mãos de Vera. Foi um blog que eu criei no início de 2012 e cujo nome, Mãos de Vera, foi uma homenagem que eu decidi fazer à minha mãe, que era uma mulher que dominava a arte do crochê, do tricô e da costura. Portanto, este podcast é exatamente sobre isso. É exatamente sobre crochê, tricô e costura e outras artes manuais que possam vir a surgir entretanto. É o meu primeiro podcast, é a primeira vez que gravo em vídeo e que falo sobre este hobby que eu tenho, este grande gosto que eu tenho pelo crochê, pelo tricô e pela costura. O objetivo deste podcast é falar exatamente sobre estas três coisas e partilhar um pouco convosco este gosto que eu tenho, partilhar convosco os trabalhos que estou a fazer, os que sonho em fazer, e a lista é longa, os trabalhos que já concluí, alguns que ainda tenho em minha posse e que vos posso mostrar, porque essencialmente faço trabalhos para oferecer a familiares, a amigos, a causas solidárias também, e tenho como objetivo também dar-vos algumas dicas sobre blogs, sobre podcasts que sejam interessantes e que tenham informação com a qual nós todos podemos aprender, porque eu acho que os blogs de crafts e os podcasts servem essencialmente para isso, para a partilha de conhecimentos, de técnicas e de gostos, porque a comunidade, o conjunto de pessoas que gostam disto é avassaladoramente grande e é muito interessante a partilha e os conhecimentos que se trocam e as técnicas que se aprendem a trocar impressões com pessoas que têm exatamente os mesmos gostos. Não sei ainda bem se vou conseguir manter uma periodicidade de gravação aceitável, mas vou tentar que seja quinzenal. Também não sei qual vai ser a aceitação nem o interesse que este podcast pode despertar, portanto, se realmente houver interesse, vou tentar fazer com que as gravações sejam quinzenais. Depois, tenho como objetivo também, neste podcast, partilhar convosco esquemas ou gráficos de projetos que possam ser interessantes e que possam agradar-vos, porque às vezes nós andamos à procura de uma coisa específica e é difícil de encontrar, e outras pessoas podem ter esses recursos e descobrir onde é que isso possa existir. Além disso, tenho também como objetivo mostrar-vos um pouco a quantidade de fios que tenho. Não são assim tantos, são muitos, mas não são assim tantos, e trocar impressões sobre se gostei de trabalhar com ele, se é bom para trabalhar, se não é, esse tipo de coisa. E antes de vos começar a mostrar os meus trabalhos, acho que, sendo este o primeiro episódio, impõe-se um pouco a falar-vos um pouco de quem eu sou, como é que despertei para este mundo das artes manuais, das artes com agulhas, sejam elas de crochê, de tricô ou de costurar. E pronto, para vos enquadrar um pouco, eu tenho 36 anos, sou algarvia, sou mãe de 2 filhos
E a minha mãe era uma pessoa que dominava estas coisas. Aliás, como antigamente, era uma coisa perfeitamente comum, normal, perfeitamente corriqueira, qualquer mulher saber fazer, pelo menos, costura. Umas tricotavam, outras faziam crochê. E creio que na minha geração esses conhecimentos perderam-se um pouco. E eu contra mim falo, porque a minha mãe era uma pessoa que realmente tinha umas mãos fantásticas. Minha mãe sabia fazer crochê, minha mãe sabia fazer tricô, a minha mãe fazia costura e aprendeu com uma mestra, como era antigamente. E a minha mãe talhava roupa de raiz, com moldes, fazia os próprios moldes. Às vezes modelava a roupa quase sem recurso a moldes, usando apenas réguas de alfaiate, que ainda tenho. Não sei bem onde, mas tenho. E então eu cresci um pouco a ver a minha mãe costurar, sentada numa Singer a pedal, que eu ainda tenho, que restaurei. E a história começa, o meu interesse despertou para este tipo de área, exatamente por causa dessa velha máquina Singer. Mas eu já vos vou contar um pouco mais à frente. Eu aprendi o crochê aos 8 anos, pedi à minha mãe para me ensinar, porque eu adorava vê-la fazer crochê, e ela fazia crochê de uma base muito, muito regular, mais até do que o tricô. E então ela ensinou-me aos 8 anos. Eu ainda cheguei a fazer algumas peças pequeninas, nomeadamente alcofas, mas alcofas pequeninas que se faziam em fio de algodão da Cote, com agulha de 1mm ou 1,25, e que no Algarve eram muito utilizadas em festas de aniversário, batizados, casamentos, para se pôr os bolos de doce fino. Ainda cheguei a fazer uma ou duas. E depois, como eu era uma criança muito voluntariosa e nada paciente, obviamente que aquilo requeria alguma paciência, e então eu perdi um pouco o interesse e não mais peguei em agulhas de crochê. A costura foi aprendendo um pouco por ver a minha mãe fazer. Ela ensinou-me a pôr fio na máquina, ensinou-me os rudimentos básicos de costurar à máquina. Tentou também ensinar-me, a costurar, a fazer moldes, mas eu, mais uma vez, voluntariosa como era, não tive muita paciência, porque a minha mãe começou exatamente pelo básico, que era aprender a fazer os pontos à mão, e deu-me uma amostra de tecido em que eu tinha que treinar o ponto atrás, o ponto caseado, o ponto de pé de flor, que também eram pontos de bordado, essencialmente. E eu, obviamente, como não conseguia fazer aquilo tudo certinho, direitinho, começava a ficar um bocado chateada. E então não demorou muito a que eu literalmente desistisse da coisa. O tricô então foi mesmo problemático, foi um drama, uma tragicomédia infantil, porque eu via a minha mãe tricotar e ela tricotava peças giríssimas, e então eu queria aprender a tricotar, e foram inúmeras as vezes que lhe pedi para ela me ensinar, e foram inúmeras as vezes que ela me tentou ensinar, mas eu na altura não conseguia compreender de forma absolutamente nenhuma a lógica, ou seja, qual era a mecânica de como se passava a malha de uma agulha para a outra. E quando tentava fazê-lo, a malha caía sempre. Sempre, sempre, sempre. E como eu não era realmente nada paciente, ficava extremamente frustrada e irritava-me profundamente com aquilo, e não tinha paciência nenhuma.
e a minha mãe era o extremo oposto de mim, tinha uma paciência de Job. E então foram muitas as vezes, foram muitas as frustrações, foram muitos os choros de criança por não conseguir perceber, porque eu não percebia a lógica. E até que, creio que foi por volta dos meus 11 anos, volta e meia, eu passava-me um pouco aquela frustração e voltava a pedir à minha mãe para me ensinar. E então até que chegámos a um ponto em que a minha mãe me disse: esta é a última vez que eu vou tentar ensinar-te, e se te irritares, como acontece das outras vezes, vai ser exatamente a última vez que eu te vou tentar ensinar. E foi. Infelizmente, mais uma vez eu não consegui ter a capacidade de gerir a frustração e de tentar perceber a lógica do tricô. E fiquei mesmo muito triste porque a minha mãe cumpriu a promessa dela, infelizmente. E pronto, e essencialmente foi esse o meu percurso infantil de aprendizagem, de tentar apanhar um pouco a herança das artes manuais com a minha mãe. Lamentavelmente perdi a minha mãe muito cedo, aos meus 16 anos, e quando comecei a dominar um pouco a minha impulsividade, foi quando comecei exatamente a ter interesse por estas coisas. E aí ela já não estava cá para me ensinar, e deve ser dos poucos arrependimentos que tenho na vida. É exatamente esse, de não ter aprendido mais com ela, de não ter tido mais calma, mais paciência para absorver aqueles conhecimentos todos que ela tinha e que ela estava disposta, obviamente, a passar-me. E então este interesse pelo crochê e pelo tricô e pela costura, principalmente começou pela costura, começou exatamente com o facto de eu querer recuperar a velhinha Singer a pedal que continuava na casa dos meus pais, e na sequência do falecimento do meu pai, achei que se calhar era boa ideia trazer a máquina para a minha casa, porque afinal de contas até dava jeito, não é? Para fazer umas bainhas, para umas calças, porque eu não sou muito alta e normalmente tenho sempre que fazer bainhas às minhas calças ganga. E então normalmente fazia as bainhas à mão, mas achei que se tinha uma máquina de costura não fazia sentido absolutamente algum eu estar a fazer as costuras à mão quando podia fazer as bainhas à mão, como quando poderia fazê-las à máquina. E então começou o processo de trazer a máquina cá para casa, de limpá-la, poli-la e perceber se ela realmente ainda funcionava. E funciona, e trabalha, não exatamente nas perfeitas condições, às vezes lá salta a um ponto que fica um pouco mais imperfeito, mas ela continua a trabalhar. Já lhe tive que mudar inclusivamente uma correia para ela continuar a trabalhar. O meu marido tratou de oleá-la e de poli-la e de pô-la a funcionar ainda melhor do que ela realmente funcionava, porque ela esteve alguns anos sem utilização. E então foi nesta altura também, já tinha sido mãe, já tinha o meu primeiro filho, e comecei a interessar-me por estas coisas, em fazer peças de roupa para ele, e então começou por aí. Depois, um dia por carolice, por brincadeira, tive que comprar um novelo de fio de algodão para fazer um ponto num projeto que estava a fazer, e neste caso era com um ponto bordado à mão,
e sobrou-me boa parte do novelo, e então eu, por pura curiosidade, decidi ver se ainda me lembrava de fazer crochê. E estava tudo lá. O conhecimento estava tudo lá. E é incrível como as coisas que nós aprendemos em criança ficam e permanecem connosco. E então comecei a procurar aprender mais, e o YouTube foi uma ferramenta essencial para poder aprender tudo aquilo que não tive paciência para aprender com a minha mãe. Aprendi muito também a ler blogs da área de crafts e pronto, e fui progredindo. Depois um dia, por mera coincidência, descobri que tinha uma amiga em comum que tinha exatamente o mesmo interesse que eu e que tinha uma mãe que sabia destas coisas todas, não é? Tinha estes conhecimentos todos. E então foi exatamente a mãe dela que me acabou por ensinar a tricotar. O que para mim foi uma tremenda vitória. Foi uma conquista mesmo muito, muito, muito importante para mim, porque eu própria já me tinha dado como um caso perdido, não é? E então aprendi a tricotar, e hoje em dia não consigo passar um dia sem pegar nas agulhas de tricô ou de crochê. E bom, penso que isto já vai uma introdução muito longa. E então acho que vou passar àquilo que realmente interessa. Gostava de vos mostrar 2 projetos de crochê que já terminei e que são exatamente para a minha amiga Ana, cuja mãe me ensinou a tricotar, a Dona Amália. E a Ana foi mãe recentemente, e normalmente quando uma amiga minha ou um amigo meu vai ser pai, adquiri este mau hábito de fazer uma peça em crochê ou em tricô. E então gostava de vos mostrar as 2 peças que fiz para oferecer à bebê da minha amiga Ana. E então comecei por fazer este casaquinho, que é o Porperium Cardigan, da Kelly Brooker. Isto é um esquema grátis que podem encontrar no Ravelry. Fiz com... utilizei fio da Drops, Cotton Merino, na cor coral, que é uma cor lindíssima, giríssima. Apaixonei-me por esta cor quando vi ao vivo. Já tinha achado piada no site da Drops, mas ao vivo é absolutamente linda. E depois decidi comprar, para não ser tudo tão cor-de-rosa, não é? Decidi comprar estes botões verdes para lhe dar assim um ar mais castiço. Fiz no tamanho 3 meses, porque a bebê nasceu no passado mês de agosto e portanto só vai utilizar casacos quentinhos já a partir de meados de outubro, novembro, e por essa altura já vai ter quase praticamente 3 meses. E depois fiz esta touca, que é um modelo que eu já este é em crochê, não é tricô, foi feito em crochê, e que foi essencialmente para usar o resto do segundo novelo que me sobrou do casaco. Curiosamente, este fio da Drops é fantástico para tricotar. É um fio muito macio, é fantástico para tricotar, faz um trabalho muito perfeito, mas para o crochê não é tão agradável. Penso que terá a ver com a forma como as fibras foram torcidas, que são contrárias ao movimento que nós fazemos com a agulha de crochê.
e enquanto com as agulhas de tricô é um fio que não desfia, que não se abre, no crochê vi-me confrontada com o facto dele desfiar e de ficar... Não fica com um aspecto tão perfeito, tão liso, tão polido. Mas pronto, foi uma experiência interessante e fiz a touca exatamente para aproveitar o resto de fio. Portanto, para trabalhos já concluídos, é isto que tenho para vos mostrar. Depois tenho atualmente em curso umas meias, o meu primeiro par de meias. Curiosamente, desde que aprendi a tricotar e despertei um pouco para o mundo do tricô e do que são os projetos de tricô, meias nunca foi propriamente uma coisa que eu achasse interessante tricotar, porque há shales lindíssimos, há casacos fantásticos, camisolas giríssimas, e então eu achava que, sei lá, tricotar meias era assim uma coisa sem graça, sem grande interesse. Mas talvez pelo facto de fazer parte do grupo da Tricô das 5 no Ravelry. A Tricô das 5 é uma loja física e online de fios, fios fantásticos, lindíssimos. A loja pertence à Ana Sofia Reis, ou também conhecida no mundo dos blogs como Sofia Algarvia, a minha conterrânea. E ela abriu esta loja em Lisboa, na Avenida Poeta Mistral, penso eu que é. Eu depois, se for preciso, eu ponho a morada, e o link para a loja online nas notas deste podcast, para quem estiver interessado e queira visitar a loja ou queira visitar o site e fazer compras. Digo-vos que a probabilidade é elevada de fazerem compras, porque ela tem fios fantásticos, lindíssimos, e a Sofia é uma querida. E pronto, eu aconselho vivamente a Tricô das 5. E é um facto que a Ana Sofia criou um grupo no Ravelry, que também é um site, digamos que é a rede social de quem gosta de fazer tricô e crochê. É o sítio para se estar, é onde se pode encontrar esquemas de designers de todo o mundo, é onde podemos registrar os nossos projetos. Eu utilizo muito como ferramenta para me orientar, para saber quando comecei um projeto, quando eu acabei, o fio que vou usar, a metragem, as agulhas que usei, as notas de alterações que possa ter feito. É uma ferramenta muito, muito gira. Mas como eu ia dizer, a Sofia criou um grupo e reuniu uma série de pessoas dos mais diversos pontos do país e que estão absolutamente disponíveis para esclarecer as dúvidas umas das outras, e a Sofia dinamizou esse grupo de uma forma absolutamente fantástica e inteligente, que foi criando knit-alongs. São projetos de tricô em que nós vamos tricotando uma peça diferente por mês, em que nós estamos todas a tricotar mais ou menos a mesma peça, e as dúvidas que possam surgir umas, as outras podem esclarecer e ajudar, e tem sido uma fonte inesgotável de conhecimento e de partilha, e tem sido giríssimo. Também damos umas boas gargalhadas à conta de toda a conversa que acaba por surgir dentro do grupo. E nesse grupo existem alguns membros que são fãs de tricotar meias, e tanto falaram de tricotar meias, que depois a Sofia acabou por criar exatamente o knit-along.
portanto eu já devia ter acabado este projeto no final de agosto, só que eu não consigo tricotar com a... não consigo ter o tempo que eu gostaria para tricotar, mas vou fazendo 2 ou 3 carreiras por dia, no mínimo que seja, e então esta é a minha primeira meia. O esquema é as Skedaddle. Eu agora não sei bem ao certo quem é a designer, mas eu depois ponho nas notas do podcast, do vídeo, em baixo. E está a ser giríssimo, estou a achar imensa piada a tricotar meias. Ainda só tenho uma, vou ter que tricotar a outra, não é? Igual. E é facílimo. Isto realmente é fácil e consigo perceber a razão de ser de gostarem tanto de tricotar meias, porque realmente isto é um projeto que é extremamente portátil, pode-se levar para qualquer lado. E que realmente, como é um projeto pequeno, faz-se rapidamente, portanto temos uma gratificação muito mais rápida, mais instantânea do que estarmos, por exemplo, a fazer uma manta ou um shell, que é um projeto mais longo, mais moroso, e que às vezes a meio do caminho nós, mas isto ou seja, como parece que não vemos o fim à vista, a coisa parece que de certa forma desmoraliza, não é? Portanto eu consigo perceber a satisfação de tricotar meias. Ora bem, por acaso até tenho aqui a informação, é o pattern, são as meias Skedaddle da Lena Gerald. Não vos sei dizer que fio é este, lamentavelmente. Estou a tricotar com agulhas de 2,5 mm circulares da Drops, mas o fio foi de certa forma herdado da tia do meu marido. Foram os novelos que ela tinha lá em casa e que ninguém quis aproveitar e eu trouxe para casa, mas que não têm etiqueta, portanto eu não sei quem é o fabricante, nem qual é a cor, nem o tipo de fio que é. Tenho a sensação que ele tem um pouco de nada de acrílico, porque tem alguma elasticidade, mas não consigo saber ao certo qual é o fio com que estou a tricotar. Depois, um dos outros knit-alongs que a Sofia criou, e este foi um dos que deu mais debate aceso e gerou mais gargalhadas, foi o knit-along de abril, em que nós pudemos escolher de entre 2 designers um projeto que quiséssemos tricotar. E eu tinha definido como objetivo para mim, para este ano 2015, tricotar uma camisola para mim. Porque eu normalmente faço projetos, mas faço para outras pessoas. Gosto mais de tricotar para os outros, de fazer crochê para os outros. E depois eu acabo por me esquecer de mim própria, não é? E pronto, era um desafio que eu tinha, de ver se era capaz de tricotar uma peça de roupa para mim. E então o knit-along da Tricô das 5 de Abril foi a oportunidade certa exatamente para isso. Portanto, eu escolhi este esquema. É uma camisola sem mangas, um colete, que é o Boardwalk da Heidi Kirrmaier, e eu vou essencialmente a meio, porque lá está, não disponho assim de tanto tempo, e como sou uma pessoa que não consegue ter só um projeto de cada vez, não é? E então estou essencialmente tenho isto tricotado. Isto é tricotado com um fio de espessura fingering, não sei se conseguem ver, e estou a usar Fine Donegal
da Debbie Bliss, na cor fúcsia. Estou a tricotar com agulhas de 3,5 mm da Knit Pro, de madeira, circulares. E pronto, a construção essencialmente consiste em fazermos as barras em separado e depois elas são unidas e tricotadas daí para cima, ou seja, é um modelo que é feito da cintura para o decote, os chamados bottom-up, e eu estou essencialmente a meio do corpo da minha camisola. Portanto, o fio que eu vos estava a falar era exatamente este. Debbie Bliss Fine Donegal, são 100 gramas, que tem 380 metros. E para esta camisola, para as minhas medidas, o cálculo foram 3 novelos deste fio. Depois, não satisfeita com isso, comecei uma outra camisola que eu já tinha visto antes e pela qual fiquei simplesmente apaixonada e decidi que tinha que tricotar para mim, que é o Daily Vanilla da Suvi Simola. Suvi é a designer, Suvi Simola é a designer. E essencialmente este projeto não está muito atrasado em relação àquilo que seria o desejável. Ou seja, eu estou neste momento a fechar a bainha, ou seja, a bainha consiste em, foram tricotadas 10 carreiras em meia, depois uma em liga e depois mais 10 carreiras em meia e depois são unidas para fazer uma bainha. E isto tem-se revelado para mim uma verdadeira dor de cabeça, porque lá está, eu aprendi a tricotar em 2012, provavelmente. Portanto, não sou particularmente experiente em apanhar pontos, em apanhar as malhas e juntá-las. O problema mesmo é apanhar as malhas. E então isto tem sido uma dor de cabeça. Vou apanhando as malhas 3 ou 4 de cada vez, porque como tenho sérias dificuldades, começo a ficar frustrada. E porque quero mesmo concluir este projeto, porque eu sou muito teimosa, não sei se já vos disse. E então só quero mesmo chegar ao fim de unir esta bainha para poder começar no corpo, porque aí é meia simples, até depois chegarmos à parte do esquema rendado que tem no decote e nas costas. Por acaso não tenho aqui o esquema para vos poder mostrar. E essencialmente o esquema é esta camisola Daily Vanilla da Suvi. E este é um esquema pago, ou seja, no Ravelry também há obviamente esquemas pagos, porque obviamente os designers vivem disso, não é? Desenhar esquemas, e é esse o fruto do trabalho delas. Depois desculpem lá, não tinha as coisas aqui propriamente à mão. Perdão.
Depois, projetos em crochê. Eu essencialmente fazia mais crochê do que tricô, atualmente é um pouco o contrário. Peço desculpa. E então estou a fazer uma manta em crochê. É um esquema perfeitamente simples. Peço desculpa. Estou a ficar com a garganta seca devido ter trazido um copo de água, penso eu. E que é uma manta de bebê. É feita em algodão, em fio de algodão. Voltei. Desculpem lá, tive que parar mesmo porque estava a ter um ataque de tosse tremendo. E como eu vos estava a dizer, essencialmente é uma manta extremamente simples, consiste em duas carreiras, não sei se aqui na parte azul vos consigo mostrar melhor, são duas carreiras de pontos altos e uma carreira de pontos médios altos, que é em cores diferentes. Eu estou a fazer esta manta para o membro mais novo da minha família, que é filho da minha prima Marta, e que também nasceu o mês passado. Eu tenho tendência para acabar os projetos sempre depois das crianças nascerem, infelizmente, mas que ainda vai aquecer de certeza. Estou quase a acabar a manta. Estou a usar restos de fio de duas outras mantas que eu já tinha feito para bebés, de outras amigas minhas, e então aqui tenho fios da Rosários 4 Venezia, tenho, por exemplo, o amarelo que se vê aqui. Depois, por exemplo, o cor-de-rosa. Este cor-de-rosa é Rosários 4 Regata. O verde é Rosários 4 For Nature. Este aqui também é este cor-de-rosa e este castanho cor de café com leite, que é lindíssimo. Também é Regata. E a cor principal, que é este azul bebê, também é Rosários 4 Regata. Só que aconteceu uma coisa caricata, que foi o facto de eu ter comprado 3 novelos, pensando que iria ser suficiente, e normalmente tenho uma certa tendência para calcular um pouco as coisas aquém daquilo que é realmente a necessidade efetiva da manta. Ou isso, ou então tenho mesmo a mania das grandezas e gosto de fazer mantas grandes. Aliás, já aconteceu no passado. E quando voltei à retrosaria local, onde eu tinha comprado estes fios, obviamente os fios de verão, os de algodão, já tinham sido todos colocados para segundo plano, apesar de estarmos em julho, e já estavam à venda, ou em pré-venda, os fios para o outono e inverno, que são essencialmente fios de lã e acrílicos, fios mais quentes. E por acaso esta é uma coisa, é uma perplexidade, só aqui uma à parte, é uma perplexidade que eu tenho, que é: se nós estamos no verão, porque é que deixamos de vender fios de verão? Não percebo. E acho que os fabricantes em Portugal funcionam numa lógica um tanto esquisita. Ou seja, porque é que não há fios de algodão à venda o ano inteiro? Porque nós podemos querer fazer um projeto em janeiro ou fevereiro para uma criança que vai nascer em julho ou agosto, e queremos ter o projeto já terminado, e nessa altura não há venda de fios de algodão. Só há os fios ainda de inverno, que só os fios que estão à venda normalmente até março. Ou seja, se eu quiser fazer um projeto muito grande e moroso com fios de algodão, eu não posso
a não ser que mande vir da internet. Se eu quiser comprar numa loja física com fios nacionais, não é muito fácil gerir essa parte. Mas pronto, e então, confrontada com o facto do fio azul se ter acabado, tive que improvisar e tive que comprar um fio de outra cor e, portanto, escolhi o verde. Ainda não decidi bem como é que vou fazer a barra, para depois vou ter que rematar as pontas, obviamente, e depois vou decidir fazer uma barra, mas vai ser uma coisa extremamente simples porque a manta já devia estar pronta e não está. E eu quero que o bebê ainda se aqueça até ao final do verão com esta manta. E depois, portanto, projetos em curso que tenho neste momento são estes. Fios. Adquiri recentemente uma meada de fio propositadamente para um projeto, mais um knit along da Tricô das 5, em que nós vamos tricotar um esquema de um chile giríssimo, giríssimo, e que é desenhado por uma designer portuguesa, a Clarice Gomes, que é o chile, é o Marche, e que, se não estou em erro, é um esquema pago, mas que está com um preço promocional, creio que é até ao dia 6 de setembro. Portanto, se conseguirem aproveitar, é aproveitar. E então eu adquiri propositadamente para esse fim. Nem sempre o faço. Às vezes, antes de começar um projeto, tento ver se tenho fios para o projeto. Mas este aqui, como não tenho muitos fios na gama dos azuis, optei por comprar um fio específico para este projeto. E é esta meada pintada à mão pela Maria Duarte, do blog Pontinhos ao Vento, que foi uma pessoa que eu conheci logo pouco tempo depois de ter criado o meu próprio blog, Mãos de Vera. Eu depois ponho um link para o meu blog e para o blog da Maria, caso queiram passar por lá, porque ela tem umas meadas pintadas à mão giríssimas, giríssimas. E então decidi comprar esta meada em tons de azul. Ela é gira, gira, gira como tudo, para fazer este chile. O Marche é uma meada de 120 gramas, tem aproximadamente 550 metros e é uma espessura fingering, e é um fio 100% lã. E pronto, isto é os meus projetos futuros que eu vou começar já esta semana. Não mal posso esperar para pôr as mãos nos fios e nas agulhas, neste caso. Depois, eu ultimamente não tenho costurado muito, para a minha grande tristeza, mas o facto de ter um filho com 15 meses, o meu segundo filho tem 15 meses, não me dá propriamente muita margem de manobra para costurar, porque enquanto que o crochê, principalmente o crochê, é um tipo de trabalho que nós podemos pegar e largar em qualquer momento, o tricô também, com relativa facilidade. A costura, para mim, é um tipo de trabalho que requer algum tempo para eu me sentar, para preparar as coisas, para orientar as coisas, ou seja, não é uma coisa que eu consiga com facilidade simplesmente
pegar, largar, caso o meu filho solicite a minha atenção. E por isso mesmo não tem sido muito fácil costurar. Mas tenho um projeto que já idealizei já há mais de 2 anos e que consiste essencialmente em fazer um organizador para pendurar sapatos em tecido, pendurar na porta e poder arrumar os sapatos dos miúdos. Neste caso será do meu filho mais novo, porque eu, quando idealizei este projeto, o meu filho mais velho tinha mais ou menos a idade do meu filho mais novo tem atualmente. Portanto, essencialmente tive que, e normalmente os meus projetos de costura funcionam sempre assim, eu primeiro talho e corto os tecidos num dia, e depois a fase da costura deixo para fazer no outro dia, porque como não tenho grandes blocos de tempo que me permitam sentar e costurar com a atenção e com a concentração que realmente necessita. E então por isso é que este projeto já foi talhado, foram costurados os bolsos, que depois serão cozidos no tecido principal, que eu vou usar um cartão com 5 mm de espessura, penso que é, não tenho bem a certeza, e que vai ficar no centro para manter o organizador direito, e depois é forrado em tecido e vai ter uns bolsos. Este é um dos bolsos. Tenho outros noutra cor. Tenho este tecido, por acaso está do avesso, ainda não virei, mas pronto, é um tecido verde com corações. E que depois será cozido neste tecido que eu comprei online há uns 4 anos, num site de venda de tecidos em inglês, que é o Fabric Loft. Eu depois ponho também o link para o site da loja. Eles foram rapidíssimos a enviar, têm tecidos lindíssimos. Este algodão é um algodão já com uma boa espessura, ou seja, permite um trabalho mais estável. Estes comprei na retrosaria em Portimão. Este trouxe da casa da tia do meu marido, porque ela era modista, e sobraram-lhe também muitos tecidos. E pronto, não sei quando é que terei a oportunidade de fazer, de costurar tudo e concluir este projeto, mas eu lá chegarei. E pronto, creio que essencialmente era isto que eu tinha para vos mostrar. Depois, dicas de podcast. Eu gosto muito de ver podcasts, tenho aprendido muita coisa a ver podcasts e a ouvir também. E então gostava de vos dar uma dica para um podcast. E um dos podcasts que eu mais gosto de assistir essencialmente é de tricô, é da Maria Monska. Eu creio que ela é americana e reside em Estocolmo, na Suécia, que é o Stitched in Sweden. E ela também desenha esquemas para camisolas, para chales, para luvas, meias,
E ela normalmente partilha sempre uma técnica ou dá uma dica, um truque para a construção para tricotar uma peça de uma forma que ela fique mais elegante, ou um ponto que pode ser usado em substituição de outro e que torna a peça mais bonita. E então eu aconselho vivamente a que procurem o podcast dela. É em inglês, obviamente. Para quem não percebe bem o inglês é capaz de não ser tão interessante, mas para quem perceber é um podcast muito interessante. E pronto, e creio que para primeiro podcast hoje fico por aqui. Obrigada por terem tido a paciência de assistir e de estar aqui a ouvir-me falar. E até à próxima. Obrigada. Deus.